certinho. Vamos. Apareceu aqui, né? Boa noite, meus irmãos. Não apareceu, não? Já deu aqui. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa página do Centro Espírita Anália Franco, né, de Araporã. Hoje é o nosso primeiro trabalho de evangelização através, né, da página do Facebook. Nós estamos aqui ao vivo e pedimos, meus irmãos, que entrem em sintonia, né, entrem em conexão. Não é porque a gente está aqui numa live, né, que nós não estamos na nossa casa de oração, que nós não podemos nos conectar com a espiritualidade e com Jesus. Então eu peço que elevem seus pensamentos para que nosso trabalho seja produtivo na noite de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos pedidos, nossas angústias, tudo aquilo que nós viemos receber através das palavras do Evangelho de Jesus. Então, vamos fazer um trabalho hoje no capítulo 13, e o tema é a beneficência, é o item 11. Fazer a leitura do Evangelho, eu gosto de ler um pouquinho do Evangelho, porque para mim é a leitura que sintetiza, que dá o direcionamento da nossa, do propósito que a gente veio fazer aqui, né? Então vamos lá. O item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar, como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria. Um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequeninos, pensai que é a mim o que fazeis. Esse é um trecho, né, do Evangelho, a beneficência, pelo Espírito Adolfo, bispo de Argel, é de 1861. Então, meus irmãos, com essa leitura nós iniciamos a reflexão do dia de hoje, né? A beneficência. Então, no momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Vamos ter que falar, né? Estamos vivendo, sim, um momento difícil nas nossas vidas, né? Momento de mudança, momento de reflexão. Quantos de nós não sentimos uma grande ansiedade e perguntamos a nós mesmos: o que eu deixei de fazer? O que eu fiz? O que me falta ainda melhorar? Então nós todos já fizemos essa pergunta, né?
todos, de uma forma ou de outra, passou a pensar sobre este momento em que nós estamos vivenciando. E daí despontou em nós que nós precisamos olhar o nosso próximo de maneira que ele é necessário tanto ajudá-lo quanto a nos ajudar. Então vem aí a beneficência. O que é trabalhar essa beneficência em nós? O que traz de benefício em nós? Vamos falar um pouquinho de história da caridade, né? Como que começou isso no mundo? Que notícia nós temos histórica sobre a beneficência, sobre a caridade? Quando Jesus nos deixou, né, quando Jesus foi crucificado, seus apóstolos se reuniram. Então Pedro decidiu, né, montar, né, abrir uma casa de assistência àquelas pessoas que tinham maior necessidade, que eram muitos na época, né? Eles tinham a necessidade da fome, doenças, da miséria mesmo. Naquela época de Jesus, as pessoas paupérrimas, né, que viviam pelas ruas, elas necessitavam de muita ajuda. E Jesus deixou aquele legado, né, de praticar o amor ao próximo. E o que Pedro foi fazer, né? Ele, então, com seus amigos, com os apóstolos, criaram a Casa do Caminho. E na Casa do Caminho era preciso atender as necessidades físicas de todos aqueles irmãos. Então Pedro saía de manhã, né, e ia, olha para você ver a dificuldade, não tinha um carro, não tinha nada, né, saía a pé, ia, batia de porta em porta, em nome do Cristo ele pedia o que comer, né, pedia os mantimentos, e chegava no final da tarde, ele chegava cansado, né, com os braços cheios, repletos de alimentos, vestes e outras coisas que necessitavam, né, para manter aquela instituição. E assim Pedro fazia todos os dias, né? Só que aí, o que acontece? Uma instituição de caridade, ela não pode pensar só na parte física daquele que necessita, porque na verdade as nossas necessidades, elas vão muito além, né, das nossas necessidades físicas. E naquela época, Paulo de Tarso, ele estava ele era recém-cristão, né? Primeiro ele perseguia os cristãos e na estrada de Damasco ele se converteu e ele foi fazer uma visita à Casa do Caminho, sabendo, né, daquela instituição que estava ali sendo organizada por Pedro, né, pelos apóstolos de Jesus, pelos amigos de Jesus. Ele foi visitar. E quando ele chegou, ele percebeu que as pessoas ali estavam preocupadas muito com a parte física, com a parte material daquelas pessoas. E ele começou a perguntar: cadê a mensagem, né? O que é, em nome de quem essa casa foi erguida? Qual o propósito? As pessoas não têm só necessidades físicas, então ele percebeu isso de cara. Então ele pensou e propôs a Pedro: vamos colocar aqueles irmãos que têm condições para aprender uma profissão, né? E aí, sim, eles vão contribuir com a subsistência da casa. Então ele era tecelão, já passou a ensinar a profissão para aqueles que tinham mais habilidade. Tinha o Barnabé, que era oleiro, foi e ensinou a profissão a outros. E assim foi gerando uma forma de trabalho que garantia a subsistência da Casa do Caminho. E assim Pedro teve mais tempo, teve por onde ir pregar a palavra de Jesus. Pois se vocês sabem, meus irmãos, que Cristo foi crucificado, e se Paulo de Tarso não teria lutado para que esse evangelho seguisse à frente pela palavra, pela mensagem do Cristo, hoje nós não teríamos, né, esse evangelho, essa vivência, essa evolução que a gente já tem, né, um pouquinho. Nós não estaríamos aqui com o Cristo redivivo em nossos corações, né? Então,
Pedro passou a trabalhar esses valores com as pessoas que ali na casa do caminho estavam alojadas, né? Que estavam sendo atendidas por ele e pelos outros irmãos. Então, não só a caridade física é importante, a caridade material é importante, mas a espiritual. Então, ele ensinou novos valores, as pessoas aprenderam profissões para que pudessem se subsistir naquele momento, naquela situação. E se nós, muitas vezes, a gente pensa em ajudar alguém e pensa, mas a pessoa não quer trabalhar, a pessoa isso, aquilo. Então, meus irmãos, primeiro nós pensamos em socorrer a fome, porque fome não espera, né? Depois nós temos que pensar em fazer algo para que a pessoa possa aprender a se valorizar, a valorizar o próximo e na sua parte espiritual. Então a mensagem de Jesus sempre pregava assim, o amor ao próximo, o amor aos inimigos, o amor entre as pessoas que convivem, né, na mesma família, né? E então o amor, ele era a palavra do Cristo resumia o amor, as atitudes do Cristo era amor, e ele atendia as pessoas com todas as suas necessidades pelo amor que ele tinha por elas. Então ele deixou isso para nós. E Paulo de Tarso, um bom cristão, né, seguiu suas palavras e chegou até a casa do caminho e fez essas modificações. E Pedro passou então a pregar a mensagem do Cristo todos os dias para aquelas pessoas. Então eles aprenderam as profissões, eles aprenderam sobre o Evangelho de Jesus. Então alguns deles tiveram que sair da casa do caminho, eles ali tinham curado as suas mazelas físicas, tinham curado também as suas mazelas espirituais e se sentiam fortalecidos para enfrentar a vida lá fora, né? E isso então se resume na verdadeira caridade. Você não pode atender a uma pessoa tão somente com o alimento. O alimento da alma é muito importante. Vamos pensar hoje, na situação em que nós vivenciamos, quantas pessoas necessitam de um amparo, de uma palavra amiga, de você estar escutando essa pessoa para que ela não possa cometer uma loucura. As pessoas se sentem, às vezes, sozinhas, solitárias, né? Às vezes se sentem em pânico com toda essa situação, porque nós fomos e somos obrigados hoje a rever todos os nossos conceitos perante a vida. Todos nós estamos nessa situação. Por quê? Algo tem que ser modificado, algo tem que ser trabalhado em nós, e um momento não deixa de nos mostrar todos os dias, né? O que é de mais importante? A nossa vida, a vida do nosso irmão, a parte material, o dinheiro, o consumismo, isso tudo ficou para trás. Então hoje nós lutamos com todas as nossas dificuldades materiais, mas as espirituais estão latentes, estão assim, todo mundo pedindo socorro. As pessoas têm necessidades de serem esclarecidas e serem amadas com tanta ansiedade, com tanta incerteza no futuro. Mas Jesus, ele veio e trouxe para nós essa questão dos valores, e ele deixou essa caridade de amor ao próximo, de amor a toda a natureza, amor a tudo no nosso redor. Jesus deixou isso. E Paulo de Tarso, ele foi um precursor, ele que transformou todos os ensinamentos do Cristo numa única palavra, que era a caridade, né? Se você for pensar na antiguidade, Paulo de Tarso, ele pregava a palavra, o Evangelho de Jesus, por todos os lugares. E isso é uma caridade. Você trazer o conhecimento do Evangelho de Jesus.
trazer a paz aos corações das pessoas. Muitas vezes, nós ficamos no nosso conforto, no nosso lar, né? Não deixamos, como que eu falo assim, não preocupamos com o nosso irmão. Estamos muito bem, né? A gente não pensa em fazer nada em relação ao nosso próximo. E o Cristo não deixou nós no mundo de provas e expiações para cruzar os braços e ficar aí. Foi assim que Cristo deixou para nós? Não. Aquilo que você tem de entendimento, você tem que compartilhar. O que você tem na parte material, que você pode compartilhar. Que seja o alimento, que seja a roupa, a mensagem amiga, tudo isso Deus, Jesus, nos deixou para ser compartilhado, para que nós possamos trazer as sementes do seu evangelho para todas as pessoas. E isso, meus irmãos, nós temos um código, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, um código de moral. O que ele mais prega é essa parte, né? Da beneficência, da caridade, do amor ao próximo. E vamos pensar hoje, o que podemos fazer em relação ao nosso irmão? O que nós podemos fazer? É cruzar os braços, ficar dentro de casa, não fazer nada para ninguém, não pensar em ninguém. Será que é isso mesmo, meus irmãos? O que nós podemos fazer de beneficência? Hoje o mundo inteiro, todos pensam em fazer algo. Um aspecto muito positivo do que nós estamos vivendo hoje, que você olha assim as grandes empresas, as pessoas estão mobilizando, as instituições, uma pessoa sozinha, ela se mobiliza em favor do outro. Então os nossos médicos estão lá nas frentes de trabalho, tá certo? É a obrigação, é a profissão, mas tem muito mais de doação ali e de amor, né? Então isso, meus irmãos, que nós estamos vivenciando hoje é para que haja a modificação do nosso interior, pensarmos em nosso próximo, para que isso um dia, no nosso planeta, né, na nossa vida, possa reinar essa fraternidade, porque o que Cristo quer nos mostrar através da doença, através às vezes de situações complicadas, da dor, do sofrimento, Cristo quer mostrar isso. Nós temos que fazer a nossa parte de alguma forma. Ninguém é tão pequeno, ninguém é tão pobre, ninguém é tão inútil, vamos usar essa palavra, que não possa fazer nada em relação ao seu irmão. Então, voltando lá na casa do caminho, quando Pedro conseguiu manter a casa do caminho com as pessoas que lá trabalhavam, que lá estavam e trabalhavam com o seu autossustento, Paulo de Tarso ainda foi buscar para manter a sua obra, não só ali da casa do caminho, mas toda a sua obra. O que Paulo de Tarso fez? Ele foi buscar aquelas pessoas que estavam em casa, aqueles que se diziam seguidores do Cristo, mas ficavam em casa, né? Sem estar fazendo nada, preocupado só com si mesmo. Nossa, quando eu li essa mensagem sobre esse estudo, a gente logo se identifica, né? Porque a gente pensa muito na gente, a gente não pensa naquele que necessita. Então, Paulo de Tarso, ele saiu pregando e buscando aquele que era realmente seguidor do Cristo. Você é seguidor do Cristo? Então vai fazer algo. E isso é tão atual, né? Nós estamos aqui, às vezes, a gente, eu sou cristão, sou isso, aquilo, mas tá tudo bem, né? Eu tenho que ficar em casa rezando. Então, a fé sem obras, ela é morta, né? Isso não tem sentido. Então, hoje, mais do que nunca, vivenciando tudo que a gente está vivenciando no mundo terreno, no mundo de provas e expiações, em transição planetária, né, que nós estamos chegando à regeneração, nós já sabemos disso, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos o que é necessário em relação a nós, em relação ao nosso irmão, nós
vamos dizer assim, estacionaremos, né? Regredir mais não tem como, né? Mas a gente vai estacionar. E as leis divinas, ela permite, né, a ação e reação de tudo que você faz. E daquilo que você não faz, né? Como que vai ser? Então temos que pensar que podemos contribuir com o Evangelho de Jesus, com amor ao próximo, com a caridade, que está ali sempre pronta, né, para ser feita. Ah, você vai esperar uma pessoa chegar e te pedir ajuda? Não, nós podemos. Se você observar que uma pessoa não está bem, você procura ela para conversar. Olha quanto suicídio existe no mundo hoje, porque as pessoas se sentem solitárias, porque não pode repartir um problema com o outro. Não é de hoje que nós vimos esse número muito grande de suicídio, cada dia mais. As pessoas estão se isolando, mas de uma maneira afetiva, de uma maneira... elas não conseguem se comunicar umas com as outras, né? Isso é falta de amor, isso é falta de caridade. O que nós podemos fazer em relação ao nosso próximo, ouvir, dar um conselho, fazer aquilo que se colocar no lugar do outro. Se eu coloco no lugar do meu próximo, eu sei o que eu devo fazer, né? Mas se a gente se olhar só para o nosso umbigo, a gente não vai saber, realmente. Então, beneficência, caridade, fraternidade, isso, meus irmãos, é o que nós precisamos aprender a fazer, aprender a ser fraternos. Porque tudo o que está acontecendo no mundo está mostrando isso. Não tem como você falar assim, a minha vida está perfeita, isso não tem nada a ver com a vida do outro. Tem sim, nós podemos fazer algo, nós podemos ouvir, nós podemos falar, nós podemos visitar, nós podemos perguntar se a pessoa está necessitada naquele momento de alguma ajuda. E é isso, meus irmãos. Isso se chama beneficência, caridade. Mas a quem se beneficia mais com essa caridade, com a beneficência? Somos nós mesmos. São grandes e grandes momentos da nossa vida. Se você for olhar qual momento você se sentiu mais feliz, é quando você vê alguém feliz. Quando alguém se sente feliz, fazendo o outro feliz, você pode saber que ele entendeu o que é amar o próximo verdadeiramente. Então Jesus esteve na terra a nos ensinar isso a todo momento. E hoje, meus irmãos, com todas as dificuldades, com todas as angústias, com todo o quadro eu não quero nem definir a palavra, mas o que nós vivemos tragicamente hoje, nessas mortes no nosso país, se a gente se fechar em nosso mundo e não fazer uma prece, né? Muitos espíritas estão em casa, mas parece que esqueceu que é espírita, né? Não lembra um momento de fazer uma prece para o seu irmão. Isso também é caridade. Se você não está podendo fazer as visitas, se você não pode sair da sua casa, faça a sua prece. Aliás, né, nós precisamos muito mesmo hoje estarmos em casa, né? Mas quando em alguma situação necessitarmos fazer uma visita, que a gente, né, vá todo protegido, né, vá de máscara, coloque suas luvas, use álcool gel. Mas, meus irmãos, não se esqueçam daqueles que têm necessidade. Chegando frio aí, né? Lembrar das pessoas que têm necessidade, que moram nas ruas, tem necessidade de um agasalho, o alimento nem se fala. A gente tem sempre que estar pensando naquele que necessita do alimento, porque a fome não espera. Precisando de conversar, você dê o seu apoio àquela pessoa. Às vezes te procura, eu não tenho tempo, eu não quero, essa pessoa é chata, é isso. Ela vai ali e comete um suicídio, porque ela está em desespero, está em crise de pânico, né? Porque isso é muito, hoje, no momento que nós estamos vivenciando, isso é muito comum. E nós, com uma palavra,
com um abraço. Opa, abraço não, né? Agora nós não estamos podendo abraçar, mas podemos direcionar a nossa prece ao nosso irmão todos os dias, né? Então, meus irmãos, é isso. Eu vou ler uma mensagem do André Luiz. Eu vou pedir a vocês que sempre estejam acompanhando a página. Hoje eu tô me sentindo assim estranha, né? Porque o pessoal que tá aí acompanhando, o João, a Gislaine, Joãozinho, né? A Nílcia, a Silva Kate, tinha a Ana Paula tava aí, né? As meninas. Então, o pessoal sabe lá no centro que eu gosto mesmo de fazer o evangelho. E hoje eu tô me sentindo assim estranha, né? Porque a gente tá trabalhando a primeira vez, né? Nessa parte com o Facebook, né? Com a live. Então, mas não tá tendo outra maneira de nós estudarmos o evangelho. Então, eu convido toda terça-feira às 7h30, nós vamos estar aqui, certo? Eu vou fazer a última mensagem aqui, é de André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, né? E se chama assim, Na Tarefa de Ajudar. Auxilie a quem lhe procura a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, porém não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre à mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos do seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com um livro nobre. Seja o intermediário entre os distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência, tanto quanto lhe seja possível, em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. André Luiz. Então, uma mensagem linda, né, que fala tudo, né? Se você leu essa mensagem aqui, você compreendeu realmente o que é a beneficência e quanto bem ela nos faz, né? E, em primeiro lugar, nós nos sentimos felizes em praticar a beneficência, né? O bem. Às vezes a gente tá bem angustiado, tá infeliz, tá depressivo e você faz algo que deixa o outro feliz. O primeiro a receber somos nós, né? Então, que Jesus nos abençoa, nos proteja, nos guie. E eu peço desculpa aos meus irmãos se hoje não tá bem assim. Eu não estou muito ainda, estou, né, tentando, a primeira vez, nunca fiz dessa maneira, estou me adaptando. Então, nós temos mudanças mesmo a fazer, né, a partir desses momentos difíceis que a gente está vivendo.
Muita saudade da casa de oração, muita saudade das pessoas, nos nossos amigos, nossos irmãos, daquele acolhimento, daquele, assim, é um lugar muito cheio de luz, mas agora, meus irmãos, é assim que nós vamos trabalhar por um tempo. Então, convido vocês a curtirem, a participarem da página da Anália Franco de Araporã, certo? Jesus nos abençoa, nos proteja sempre, e assim seja.